Dar início aí, né, ao nosso estudo de Efésios. No nosso último encontro, nós fizemos aquela introdução, né, a Efésios, e aí nós consultamos o livro de Atos, né, para pegar aquele fundo histórico, né, de como que Paulo ele chega ali em Éfeso, no final do capítulo 18 de Atos, né, junto com Priscila e Áquila. Paulo prega ali na sinagoga, Paulo deixa Priscila e Áquila e volta, inclusive, lá para Antioquia, né, que era a igreja que enviou o Paulo como missionária a primeira vez. E Priscila e Áquila encontram ali Apolo, né, que pregava também com destemor, né, com maestria a respeito da fé em Cristo. E Priscila e Áquila, inclusive, precisou aprimorar um pouco o entendimento de Apolo, né, que não conhecia ainda o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, conhecia apenas o batismo de João. Depois Paulo retorna, né, capítulo 19, encontra aqueles 12 discípulos, né, a mesma situação do Apolo, né. Opa, chegou mais alguém. Aparecida Peixoto, seja bem-vinda. Estamos aqui fazendo a recapitulação aqui do Efésios, tá? Falando aqui de Atos, capítulo 19, né, quando Paulo encontra aqueles 12 discípulos de João Batista, explica para eles, né, a respeito da fé e do Espírito Santo, eles são batizados, né? Depois Paulo prega ali na sinagoga por 3 meses. E aí os judeus começam a perseguir Paulo, ele vai para a escola de Tirano, fica lá 2 anos, né? Versículo 9, 10 ali diz que com essa pregação todo o distrito da Ásia, Ásia Menor, né, região onde hoje é a Turquia, escuta o evangelho. Inclusive é dali que o evangelho chega em Colossos, né? Nós já estudamos a carta aos Colossenses, que Colossos também estava nessa região conhecida como Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, né? Então, tudo foi a partir daquele trabalho de Paulo ali na cidade de Éfeso. Muitas pessoas se converteram, né? Nós vimos Paulo também realizou obras grandiosas, né? E os exorcistas judeus tentaram imitar Paulo em nome de Jesus, né? Quem Paulo prega, os espíritos não reconheceram ele, né? Inclusive espancaram ele, e o nome de Jesus foi enaltecido naquela cidade, né? Muitas pessoas creram, houve aquele tumulto lá porque o evangelho ele trouxe também prejuízo para a religião falsa, né? O Demétrio, que era o construtor de imagens, ele causou um tumulto lá porque o negócio dele começou a ir à falência, né? À medida que mais pessoas convertia ao cristianismo, menos pessoas tinham para comprar os ídolos, né? Que aqueles construtores lá eles realizavam. Mas Deus agiu ali, né, através do escrivão da cidade, ele acalmou aquele ânimo ali. E aí dali Paulo, ele vai em direção a Jerusalém, ele sai de lá com a intenção de ir para Jerusalém, e depois que ele vai para a Grécia, depois para Troade, ele chega em Mileto, né, que era uma cidade bem perto de Éfeso. Já no capítulo 20, versículo 17, nós vamos ver Paulo de Mileto chamando os presbíteros de Éfeso. Né? De Mileto, Paulo pede para chamar os presbíteros. E isso nos dá a ideia de que nesse curto prazo, talvez uns 3, 4 anos, surgiu uma igreja forte, né? Uma igreja que tinha membros maduros e que inclusive tinha uma liderança, né? Uma liderança forte, porque Paulo não manda chamar o pastor da igreja, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. Né? Então isso nos dá uma ideia de como que era formada as igrejas no Novo Testamento, né? Era uma coisa que acontecia com uma certa agilidade, né? Era anunciado o evangelho, as pessoas criam, discipulado, trabalho missionário, né? Até que surgia aquela liderança local e aquela liderança assumia o controle da igreja, né? Então Paulo ele estava indo para Jerusalém, inclusive sabia que ia ser martirizado, não mais veria eles, tanto que no decorrer da conversa lá em Atos capítulo 20, nós vamos ver aqueles presbíteros abraçando Paulo, chorando, né? Porque Paulo havia falado isso, né? Que ele não mais veria a face deles, né? Porque ele seria preso, ele sabia que os judeus iam prendê-lo, não ia poupá-lo, mas ele foi com o seu propósito, né, de pregar inclusive a reis, né? Deus revelou a Paulo que ele pregaria para governantes, para reis, e assim se deu. Então isso foi para nós lançarmos o pano de fundo, né, da carta aos Efésios, né? Hoje nós vamos começar a ler aqui a carta aos Efésios e nós vamos ver aqui que justamente Paulo vai falar com aquela igreja, né? Aquela igreja que foi fundada ali em Atos 18, 19,
No capítulo 20, Paulo fala com os presbíteros daquela igreja, e passados anos, Paulo já na prisão, provavelmente em Roma, agora Paulo manda uma carta direcionada àquela igreja, que também foi uma carta circular, né? Assim como a carta aos Colossenses foi lida lá em Laodiceia, né? Essa carta que também era uma carta circular, que foi lida por várias igrejas ali na região da Ásia. Até porque ela tem muito conteúdo doutrinário, né? Diferente de outras cartas, por exemplo, a carta aos Colossenses, nós vimos que ela foi enviada para combater uma heresia, a heresia dos gnósticos, né? A carta aos Filipenses, ela também teve sua intenção, né, de combater ali os judaizantes, assim como a carta aos Gálatas, né? Carta aos Coríntios, para combater a carnalidade que tinha na igreja, né, os pecados que tinha na igreja. Então essa carta de Efésios, ela não tem esse propósito, ela é uma carta que traz direcionamento doutrinário, né? Que traz amadurecimento doutrinário, ela não tem esse objetivo, né, de tratar de nenhum problema. Assim como Colossenses é conhecida como uma carta, né, que fala do Cristo, né? Do Cristo como cabeça da igreja, né? Como chegou mais alguém aqui. Chegou aqui Cerâmica Posse. Eu não sei quem que é essa Cerâmica Posse. Se puder apresentar aí pra gente pelo nome que apareceu aqui, eu não estou reconhecendo. Mas, continuando, né? A gente falando aqui sobre o Efésios. Então, essa carta ela tem essa finalidade. É uma carta que vai tratar de doutrina, vai tratar de discipulado. E vamos lá. Então, vamos começar a fazer a leitura aqui de Efésios. Os irmãos vão poder contribuir, né, tanto com a leitura, como também com seus comentários. E já de início eu vou pedir para alguém ler aí para mim versículos 1 e 2. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Quem vai poder ler, por favor? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui é a famosa saudação, né, de Paulo, né? Você pode pegar todas as cartas de Paulo, né? De Romanos até, se eu não me engano, Filemon, né, que eu acho que é a última. A gente sempre vai ver essa saudação, né? Ele se apresenta, né? Às vezes ele se apresenta como apóstolo, igual aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo, né? De Cristo Jesus. Às vezes ele apresenta como servo de Cristo e depois ele fala do seu apostolado, né? Como, por exemplo, na carta aos Romanos, ele primeiro se apresenta como servo, né? Depois como apóstolo. E aqui ele já se apresenta logo como apóstolo de Cristo, né? Até porque era uma igreja que conhecia bastante também o ministério do apóstolo, né? Que foi o fundador da igreja. Então ele não faz muita cerimônia, ele já se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. E esse apostolado, ele deixa claro, né, que é segundo a vontade de Deus, porque havia aqueles que questionavam, né, o apostolado de Paulo, né, já que os apóstolos de Jesus normalmente andaram com ele, né, comeram com ele, sentaram com ele, o viram ser batizado, alguns deles, né, viram a ressurreição de Cristo, por assim dizer. E o apóstolo Paulo ele não teve essa primeira convivência, apesar de que depois Jesus se apresenta a ele, né? Jesus se apresenta ressurreto a ele no caminho de Damasco, lá em Atos 19. Então ele faz bem questão de destacar isso, né? O apostolado dele é um apostolado que vem de Deus. E a quem que é direcionada essa carta? A parte final do versículo 1, né? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, né? E aí, de novo, né, a gente precisa relembrar que santo, aqui no Novo Testamento, não é uma classe especial de crente, né? Todos os crentes, né? Então, toda vez que a Bíblia fala aos santos em Silvânia, todos os crentes, né, que moram em Silvânia, né? Então, seria essa a ideia. E aí ele também destaca a questão da fidelidade, né? Santos e fiéis, né? Então, santos e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele no versículo 2 é aquela famosa saudação, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo sempre iniciava suas cartas falando graça e paz, né? Graça e paz da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus. E é legal também aqui destacar que ele chama
Deus de nosso Pai, né? Como nós vamos ver na sequência aqui, ele vai tratar bastante dessa doutrina da paternidade de Deus, né? Nós vimos isso bastante lá em Colossenses e ele volta a falar sobre isso aqui. A gente vai ver algumas semelhanças, né, da carta aos Colossenses com a carta aos Efésios. Então ele se apresenta aí, ele sauda a igreja, né, com a graça de Deus, o nosso Pai. Não apenas Deus o Pai, né, Deus nosso Pai. Então ele destaca essa questão da comunhão, né, entre nós e Deus e obviamente uns com os outros, né, porque a comunhão com Deus ela vai refletir também na comunhão da igreja. E apresenta também o Senhor Jesus, né, que é a figura central aqui do Novo Testamento. Vamos seguir depois dessa saudação aqui, que é bem tranquila, né? Nós vamos ver hoje do versículo 1 até o 14. Então agora eu queria ler do 4 até o 6. Aliás, do 3 até o 6, tá? Vou pedir para alguém ler aí do 3 ao 6 e nós vamos comentando. Se tiver algum leitor que esteja disponível aí para ler do 3 ao 6. Vou ler, Ricardo. Tá bom. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. É o 6, né? É o 6, exatamente. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Então vamos lá. Então agora o Paulo ele começa a falar a respeito de Deus o Pai, né? Ele começa a bendizer a Deus o Pai, né? Ele começa falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus. E tem um motivo aí, ele vai apresentar, né, qual que é o motivo pelo qual nós devemos bendizer a Deus, né? Ele vai alistar vários motivos que nós vamos falar sobre ele, mas antes eu queria destacar uma coisa, né? Esse trecho que nós vamos ler hoje, do 3 até o 14 principalmente, ele vai falar da salvação. Ele vai falar da salvação e ele vai falar das três pessoas, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo envolvidos nesse processo de salvação. Nós vamos ver isso sendo destacado de forma muito clara aí nesses versículos de 3 a 6. Já começa falando de Deus o Pai, né? Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira parte, a ênfase está no Pai. No Pai que é digno de ser bendito, por quê? Aí ele vai falar, né? Primeiro, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então Deus ele é digno de ser bendito porque ele é aquele que nos abençoa. É aquele que nos dá toda sorte de bênção, né? E ele até traz também aquela questão que eu sempre destaco com os irmãos, né? Que é a questão do já e do ainda não. Nós já estamos no reino, né? Tanto que ele fala. Ele nos abençoou, né? Tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É verdade que nós ainda não estamos, né, literalmente, né, no céu, mas é como se nós já estivéssemos, né, porque ele fala da vida eterna como sendo algo garantido, né? E aqui nós vamos destacar também a questão da certeza da salvação, né, da garantia da salvação, porque ele fala das bênçãos que é futura, mas ele fala dela como se fosse algo até mesmo presente, né? Então, por isso Deus é digno de ser bendito, né? Porque ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Aí no versículo 4 tem algo bem interessante também, né? Aí diz que Deus ele nos escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aí a gente entra aqui numa doutrina, né, que é chamada pela teologia de doutrina da eleição. Eleger é escolher, né? Então Deus nos escolheu. A princípio, a ideia aqui é que ele está falando da igreja, né? Ele está falando de forma coletiva. Mas tem aqueles que vão defender que Deus ele escolhe também as pessoas de forma individual, né? Independente do ser humano. Tem aqueles que vão defender, que é os calvinistas, né? Que a gente entra aqui naquela discussão. Tem os calvinistas que falam que Deus predestina as pessoas, né? De forma soberana.
E tem os arminianos que falam que Deus predestina, mas predestina baseado na sua presciência. Vale até a pena a gente dar uma olhada lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. É um texto que a gente até pregou nele na igreja, mas vale a pena a gente destacar isso um pouco. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu estou em segunda, por isso não está dando certo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se alguém puder ler. Não, eu falei errado, desculpa. É capítulo 1, versículo 2, tá? 1 Pedro 1, 2. Se alguém puder ler para mim, por favor. Quem pode ler para nós? 1 Pedro 1, 2. Eu vou ler. Tá. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Amém. Então, essa questão da eleição, né, ela gerou muitos debates, né, em toda a história, até hoje gera muito debate. Né? De um lado a gente vê os calvinistas, que falam que Deus ele predestina as pessoas independente da fé. Né? Os calvinistas vão dizer isso, não, Deus ele predestina as pessoas pela sua soberania, ele escolheu. Estava todo mundo condenado e ele, independente do que a pessoa faria ou não, ele escolheu alguns. E esses que são escolhidos, eles vão demonstrar a fé. E já os arminianos vão falar que não. Eles vão falar que Deus, como ele vê todas as coisas, né, no futuro, que fala da presciência de Deus. Né? Então ele tem condições de ver o futuro, então ele sabe quem vai crer. E como ele sabe quem vai crer, então ele elege aqueles que ele sabe que vai crer, né? E é isso que está falando em Efésios capítulo 1, né? É disso que está falando no versículo 4, né? Falou que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Realmente é um texto que deixa a gente assim meio em parafusos, né? Como é que Deus pode ter escolhido as pessoas antes da fundação do mundo? Até mesmo antes do pecado, né? Então Deus tinha tudo sob controle, né? O pecado não fugiu ao controle de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar e ele já tinha um plano, né? Antes mesmo da fundação do mundo. É o que o texto fala de forma bem clara, né? Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu com um propósito. E isso é importante, né? Qual que é o propósito da escolha de Deus? No final do versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Deus nos escolheu nesse sentido, né? Não foi, ele nos escolheu para ficarmos de braços cruzados, para vivermos a vida que nós quisermos viver, não. Deus nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então essa é uma doutrina que tem gerado debate, né? De todo jeito, né? A responsabilidade humana está aqui presente, né? Então tem um conflito, né, entre a soberania de Deus, na verdade um paradoxo, né, entre a soberania de Deus, que é aquele que escolhe, aquele que elege, e a responsabilidade do homem, né? Porque, opa, chegou mais alguém aí. Adonilson. Seja bem-vindo, Adonilson. Não, Adadilson, tô meio cego aqui hoje. Falei, quem que é Adonilson? É Adadilson, conhecido. Então estamos lendo aí Efésios capítulo 1, viu, Adadilson? Já lemos do 1 até o 6, estamos comentando. Então nós comentamos já o versículo 3, que fala que Deus ele é bendito, né? E o motivo de Deus ser bendito é porque ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. No versículo 4 diz que ele é bendito porque ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu nele em Cristo, né? Porque o versículo anterior falou de Cristo. E o versículo 5 continua falando do mesmo, vamos dizer assim, né? Do mesmo assunto, né? Que coloca a cabeça da gente em parafusos, né? Versículo 5, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus, como nós vimos lá em 1 Pedro capítulo 1, 4, né? Antes da fundação do mundo, pela sua presciência, né? Como ele
como todas as coisas estão diante de Deus, né, nuas, por assim dizer, então ele teve condições de predestinar aqueles que iam crer em Cristo Jesus, né? Então essa doutrina da predestinação é uma doutrina difícil, né, muito difícil, mas não tem como negar que ela está na Bíblia, né? A gente vai ver lá em Romanos capítulo 8, 9, falando muito desse termo, né? Predestinação, predestinou, escolheu, elegeu. Então é algo que está na Bíblia. Nem sempre a gente consegue entender muito bem essa doutrina. Tanto que ela gera debates, né? Desde os primeiros séculos, né, do cristianismo até hoje tem essa discussão, né? Sobre como que funciona esse processo de predestinação. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou, né? E aqui tem outro propósito, né? Ele nos predestinou para quê? Alguém conseguiu captar aí qual que é a finalidade dessa predestinação no versículo 5? Me ajuda aí. Me ajuda aí, irmãos. Ele nos predestinou para... Para quê? Para sermos adotados. Exatamente. Como filhos. Exatamente. Então, esta é a finalidade, né? Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Isso porque Deus só tem um filho gerado, né? Que é Cristo, né? E gerado é um termo que a Bíblia usa para que a gente entenda, né? Que Jesus ele é da mesma essência que Deus, assim como os meus filhos são da mesma essência que eu, né? Os filhos dos irmãos que têm filhos são da mesma essência, mesma natureza. Então é um termo que a Bíblia usa para a gente entender. Mas nós fomos adotados, né? Nós somos adotados. No momento que a gente crê em Cristo, né, a gente nasce de novo, né? A gente nasce de novo, a gente é regenerado, né? Na verdade, a gente é regenerado para crer em Cristo, né? E aí nós somos adotados como filhos de Deus. Filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Beneplácito é propósito, né? Segundo o propósito da vontade de Deus. Então, quem somos nós para questionar a vontade de Deus, né? Então, essa é a vontade de Deus. Aí no 6, ele ainda vai destacar aí no versículo 6 que tudo isso é para o louvor da glória da sua graça. Então, tudo isso que nós falamos, né? Deus é bendito porque nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Deus é bendito porque nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus é bendito porque nos predestinou para sermos adotados como filhos, né? Tudo isso, versículo 6 conclui essa sessão dizendo que tudo isso é para o louvor da glória de sua graça. E tudo isso é por graça, né? Nós não merecemos nada disso. Não merecemos ser escolhidos, não merecemos ser predestinados, não merecemos ser adotados, né? Mas pela graça de Deus, ou pelo favor imerecido de Deus, Ele nos deu tudo isso. Aí a segunda parte do versículo 6 diz: que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Lembre-se que nós falamos que esse trecho ele vai falar das três pessoas, né? Tanto que nós cantamos no início o Pai de Amor, justamente por isso, né? Porque fala do Pai de Amor, fala do meu Jesus e fala do Santo Espírito, né? Então esse trecho também ele vai destacar isso. A primeira parte que destaca o Pai, a obra do Pai na salvação, a função do Pai na salvação. E a função do Pai foi tudo isso que nós falamos aqui, né? Nos escolher, nos predestinou, nos adotou como filhos, né? Então tudo isso é a obra do Pai. O Pai é aquele que elabora o plano de salvação. Agora, a partir do versículo 7, a ênfase agora ela recai sobre o Filho, né? Por isso que nós vamos ler aí agora do 7 até o 12. Vamos ler do 7 até o 12, onde agora a ênfase vai estar no Filho. Tá certo? Vamos lá, 7 a 12 eu vou pedir para alguém ler também e nós vamos comentando. Quem vai ser o leitor? Vou ler, Ricardo. Obrigado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas,
dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme ao plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Então, olha só. Então, agora, o versículo 6, né, que tinha sido lido antes, ele termina falando do amado, né? Ele termina falando, né, que Deus nos concedeu gratuitamente no amado. Nós sabemos que o amado aqui é Cristo, né? Então, agora, a ênfase agora vai recair sobre o Filho, né? Naquilo que Deus fez através, Deus o Pai fez através do Filho. Aí ele vai destacar várias dessas ações, né? E a primeira no versículo 7, qual foi? Deixa eu ver se os irmãos estão atentos. Na verdade, ele fala de duas coisas no versículo 7, né? No qual nós temos, primeiro, nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. isso. De acordo com a riqueza da graça de Deus. Exatamente. Então nós temos a redenção. O que é redimir, né? Aqui Paulo tá falando com um público que vivia no Império Romano, né? Onde havia, por exemplo, a compra e venda de escravos, né? Redimir significa comprar através de um preço, né? Então a pessoa tinha um escravo e ela pegava e vendia aquele escravo para outra pessoa. Agora, no nosso caso, acontece algo diferente, né? Nós estávamos escravos do pecado, né? Todos nós nascemos debaixo dessa servidão do pecado e Deus nos compra. E Ele nos compra com um preço muito alto, né? Que é o preço do sangue de Cristo. Só que Ele nos compra para quê? Para nos tornarmos livres. Isso é brilhante, né? Porque aquele povo que escutou Paulo estava acostumado a ouvir relatos de pessoas que compravam escravo para a pessoa continuar escrava de outro dono, né? E nesse caso aqui nós somos comprados para nos tornarmos livres. Livres em Cristo, né? É claro que nós somos escravos ou servos de Cristo também, mas nós nos tornamos livres, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então é algo muito, muito rico, né? Essa expressão, né? Nós somos redimidos, né? Nós somos libertos, libertos do pecado. Essa é a ideia. E aí falou que também nós fomos, além da redenção, nós tivemos a remissão ou perdão dos pecados, né? Então nós tivemos os nossos pecados perdoados, né? Por isso que o Romanos capítulo 8, versículo 1 começa falando que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque no momento em que nós cremos, Deus realmente perdoa, né, todos os nossos pecados. Tanto os pecados passados, como os pecados presentes, como os pecados futuros, né? Então é assim que acontece. É um processo muito, muito esplendoroso, né, que não tá, nem temos como explicar isso, né, e é de uma grandiosidade enorme, porque já pensou a gente ter que comparecer perante Deus para prestar conta dos nossos pecados? E Deus falar, não, você pecou, então você vai ter que ser condenado por esse pecado. Seria algo muito terrível, né? E é o que vai acontecer com os ímpios, né? Mas aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação, né? É claro que aquilo que nós fazemos, né, com o nosso corpo vai trazer consequências, né? Inclusive consequências imediatas. Mas quando nós formos comparecer perante Deus, né, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque nós fomos redimidos, nós fomos remidos, né? E segundo a riqueza da graça. Olha a palavra graça sendo destacada aqui, né? Nós vimos a palavra graça lá no versículo 2, né? Graça e paz, né? Da parte de Deus o Pai. Nós vimos também a palavra graça aí no versículo de número, acho que é o de número 5, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, o versículo 6, né? Tudo isso é para o louvor da sua graça, da glória de sua graça. E o versículo 7 destacando novamente essa palavra graça. Então, a palavra graça é uma palavra-chave aqui em Efésios, né? Tanto que todo mundo conhece o texto de Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a palavra graça é uma palavra-chave aqui nesse contexto que vai deixar bem claro que nós não temos mérito algum nisso, né? Tudo isso
é algo que vem de Deus. E lembrando que graça é você receber aquilo que não merece, né? Ao passo que misericórdia é você não receber aquilo que você merece, que é a condenação. É o que nós merecíamos, né? Mas Deus, pela graça e misericórdia, nos salvou. E aí, no versículo 8, ele só enfatiza, né, aquilo que ele já disse, né? Ele falando da graça, ó, da riqueza da sua graça, no 8 ele fala que Deus derramou abundantemente sobre nós em que toda sabedoria. Aliás, deixa eu ler de novo. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então é isso, né? Deus derramou abundantemente sobre nós essa graça. E essa graça também nos torna sábios, né? De acordo com esse texto, e nos torna espiritualmente prudentes, né? Então é muito grandioso esse ensinamento, né? Que está presente aqui em todo esse trecho, né? Todo esse trecho ele contém ensinamentos esplendorosos, né? Versículo 9 continua também destacando o mesmo tema, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De novo, ó o texto de Efésios dialogando com Colossenses, né? Não sei se os irmãos se lembram, mas lá em Colossenses nós vimos falar sobre o mistério, né? O mistério de Deus, que é Cristo em vós, né? Que é o propósito de Deus de convergir em Cristo tanto os judeus como os gentios, né? E fazer um novo povo. E aqui Paulo está falando sobre a mesma coisa, né? Aqui no versículo 9 ele diz que Deus ele nos desvendou esse mistério. Ele nos revelou esse mistério. E aqui ele vai mais além, né? Porque aqui ele diz que ele fala sobre o beneplácito, né? Que propuseram, ou seja, o propósito que ele propuseram em Cristo. Aí o versículo 10 ele explica que propósito é esse. E eu vou pedir para os irmãos me ajudarem aí. Qual que é esse propósito, de acordo com o versículo 10? Que Deus ele revelou, né? Ou desvendou para nós, os que cremos. Qual que é o propósito? O versículo 10 ele dá a resposta, assim, bem clara, né? Só de ler o versículo você já consegue perceber a resposta bem evidente aí. Propósito de fazer convergir nele o quê? Me ajuda aí, irmãos. Vamos participar. Convergir em Cristo? Isso o quê? Convergir o quê nele? Convergir em Cristo. Todas as coisas, celestiais ou terrenas. Exatamente, né? Então, o propósito de Deus revelado, né, a nós é o propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, né? Então, o Paulo vai um pouco além, né? Embora ele também falou sobre isso lá em Colossenses, né? Mas quando ele falou do mistério de Deus, que é Cristo em vós, ele falou daquele propósito, né? De salvar não apenas os judeus, mas também os gentios. E agora ele vai além, porque ele fala aqui de uma restauração do mundo todo, do universo todo, né? Isso também a gente lembra lá de Romanos capítulo 8, versículo 21, aliás, 17 em diante ali, né? Que fala que a criação ela geme esperando o tempo em que os filhos de Deus serão revelados, né? Então a gente vê esse propósito de Deus, porque quando o pecado entrou no mundo, ele causou um desequilíbrio total, né? Inclusive uma separação total. Primeiro uma separação entre o homem e Deus, né? Porque no momento em que Adão peca, antes Adão tinha uma comunhão perfeita com Deus. É bem interessante que o relato de Gênesis fala que na viração do dia, Deus vinha falar com o homem, né? Na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. E depois que o homem pecou, Deus vem procurar pelo homem, Deus toma essa iniciativa de vir até o homem, mesmo depois do pecado, né? O homem se esconde da face de Deus, porque ele descobre que ele está nu, né? Ele fica com vergonha. Então a gente vê essa separação. Esses dias até vendo um videozinho daquela novela Gênesis, né? Não retrata com exatidão,
mas ele cantou uma música, né, que tem muito a ver com isso, né, que fala sobre essa separação, né, sobre a saudade de estar no jardim, né, então é algo bem interessante. Então houve esse rompimento, né, o homem ele afasta de Deus, depois o homem ele separa homem de homem também, né, depois que Caim mata Abel, a gente vê esse rompimento também, né, começa a haver esse atrito entre homem com homem. Lá na Torre de Babel, lá em Gênesis 11, a gente vai ver o homem tentando, de certa forma, se reaproximar, né? Mas Deus fala, não, nada disso, né? Vocês vão se espalhar. O propósito de Deus é encher a terra, né? Mas esse conflito que afetou todo o universo, né? Ele é restaurado em Cristo, né? Em Cristo haverá novos céus e nova terra. O Apocalipse, é interessante, o Gênesis começa falando de um jardim, né? E Apocalipse também termina, de certa forma, falando de um jardim, né? Se você ler o capítulo 21, 22, a gente vê novos céus e nova terra. Capítulo 22 fala de um rio que sai do trono de Deus, né? E passa no meio da cidade. E do lado do rio há árvores da vida, né? Porque são cura, que representa cura para as nações. Então, em Cristo há essa restauração, né? Esse propósito de convergir nele todas as coisas, tanto as celestiais como as terrenas. Tem uma expressão interessante aqui também, que é a expressão plenitude dos tempos, né? E essa expressão aparece também lá em Gálatas, né? Não sei se os irmãos lembram, acho que é Gálatas capítulo 4, né? Fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, né? O que é a plenitude dos tempos? Foi a época certa, né, de Jesus vir, né? Jesus ele veio numa época certa, numa época em que o evangelho ele vamos dizer, ele chegou até o mundo todo porque Jesus chegou naquele lugar certo, né, na época certa. Jesus chega numa época em que o Império Romano ele tinha toda uma estrutura de estradas, né, tinha um exército que dava uma certa paz ali para as pessoas, né, então os missionários podiam trafegar pelas estradas romanas. Aquela região de Israel também ligava, né, o Oriente da Europa, né? Então dali eles iam para a Europa, então era uma época muito apropriada, né? E essa plenitude dos tempos, na verdade, inaugurou uma nova era, né? Uma era que, se a gente voltasse lá em João Batista, por exemplo, né? Ele pregava falando, né? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo, né? Então, com a chegada de Jesus, nós vamos ver esse aspecto presente do reino sendo inaugurado, né? Nós aguardamos o ainda não, a época em que esse reino será consumado. Mas o reino já foi inaugurado. Ele foi inaugurado em Cristo Jesus, né? E Paulo chama esse período de plenitude dos tempos, né? Só que essa plenitude dos tempos ela vai concluir com a vinda do reino, com a chegada do reino de forma, vamos dizer assim, física, né? Com a chegada física do reino. Mas nós já vivemos nessa plenitude dos tempos desde quando Cristo ele veio. Aí o versículo 11 continua falando de Cristo, né? Lembrando que nós temos destacado aqui que é a obra do Pai que nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou como filhos, né? Ele, inclusive, nos dá toda sorte de bênçãos. E agora, em Cristo, né? Nós vamos ver essas coisas que nós estamos falando aqui, né? A graça de Deus sendo derramada, a redenção dos nossos pecados, né? Nossa libertação, a remissão dos pecados e, no futuro, de forma plena, né? Nós vamos ver todas as coisas convergindo para Cristo. E aí continua no versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos atentar para essa primeira parte aqui do versículo 11. Ó. Aqui diz que nele, né, no qual fomos também feitos herança. É interessante, né, que tem algumas traduções que falam que nós recebemos a herança, e aqui fala que nós fomos feitos. Tanto uma coisa como a outra está certa, né? Porque nós somos herança para Cristo, heranças do Pai para Cristo. Mas nós também somos herança do Pai para o Filho, né? Em João 17, nós vamos ver, né, aquela oração sacerdotal de Jesus, e nós vamos ver que
Jesus várias vezes ele fala sobre aqueles que me deste do mundo, né? Então, de certa forma, nós somos herança, né, também para Cristo. É por isso que no versículo 11 começa falando, né, no qual fomos também feitos herança. Aí ele volta a falar daquilo que ele já disse, né? Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. João, abre a porta ali, a mamãe tá lá. Pode abrir a porta. O João Ricardo estava deitado aqui na minha frente, aqui acordou agora, tá ali meio tá meio choroso. Mas a gente vai colocando as coisas sob controle. Então, voltando aí para o versículo 11, nós vimos isso, né? Ele repete aquilo. O que está acontecendo aí, filho? Chama a mamãe, vai lá e chama a mamãe. Abre a porta lá e chama a mamãe, ó. Abre aquela lá, aquela ali, ó. Abre aquela porta lá e chama a mamãe. Vai te ajudar? A moça estiver vendo aí, ó, o João Ricardo acordou aqui, tá precisando de ajuda. Você viu aí, né? Vamos continuar. As coisas sendo colocadas sob controle aqui, vamos dar continuidade aí. Então, o versículo 11, né, termina falando, né, que nós somos herança, né, também, e fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então é só a ênfase, né? É só a ênfase naquilo que já foi falado. Aqui é só uma repetição daquilo que já foi falado lá nos versículos iniciais a respeito de Deus o Pai. Aí nós vamos para a sessão final. Vamos para a sessão final aqui desse trecho que nós queríamos destacar hoje, que é os versículos 13 e 14. Eu vou pedir para alguém ler também versículo 13 e 14. Quem pode ler o 13 e 14? Vou ler então. Tá. Pode ler, companheiro. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Esse texto é um texto bastante interessante, né? Um texto que a gente usa muito, né, no evangelismo, né? Sempre que a gente vai pregar, a gente destaca muito esse texto, porque tem muito a ver com o plano de salvação, né? Como nós vimos, todo o capítulo fala muito da salvação em Cristo Jesus, e esse aqui vai falar da ação do Espírito Santo, né? E aí eu volto a falar, né? Esse trecho, ele trata da obra de Deus o Pai, nos versículos do 3 até o 6, né? O Pai, que é aquele que nos dá toda sorte de bênção, que nos escolheu, que nos predestinou, nos adotou como filhos, né? Aí do versículo 7 até o 12 nós vimos aí a obra do Filho, né? O Filho que nos redimiu, né? Nos redimiu, né? Nós que éramos escravos do pecado, agora nós somos livres em Cristo, né? Então aqui é a obra de Cristo, é aquele que vem e paga o preço, né? Por assim dizer. O Pai elaborou o plano de salvar o homem e o Filho ele vem e paga o preço que é o seu próprio sangue, né? Que também nos faz lembrar dos sacrifícios lá do dia da expiação, né? Quando era sacrificado um bode, o sangue dele era colocado sobre a tampa da arca, né? Que era chamada de propiciatório. E um outro bode era orado e confessado sobre ele os pecados da nação, e esse bode era solto no deserto, né? E ele levava para longe. E agora, nos versículos 13 e 14, nós vamos ver a obra do Espírito Santo, né? De forma muito clara, né? E lembrando também o cântico que nós cantamos, né? O Pai de amor, gosto tanto de ti, meu Jesus amoroso tu é, e o Santo Espírito Consolador, que inclusive nos santifica, né? Então é dele que está falando, ó. Aqui no versículo 13 diz que depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, qual que é o momento que nós recebemos o Espírito Santo? Qual que é o momento que nós somos batizados com o Espírito Santo? Me ajuda aí, irmãos. Vamos comentar. Me ajuda. Alguém, por favor, me ajuda aí comentando isso.
No momento em que a gente aceita Jesus, que a gente se converte de verdade. Muito bem, né? O texto é bem claro, olha, quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação e tendo nele crido. Então a gente precisa escutar a palavra, né, o anúncio do evangelho, a gente precisa crer nesse anúncio do evangelho, que é o plano de salvação. Nesse momento, aqui falou que nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Foste selados com o Santo Espírito da promessa. E o selo é bem interessante, né? No mundo romano, o selo era usado de diversas formas, né? Inclusive para selar uma carta, né? Era usado um selo, assim como a assinatura também, né? Uma assinatura ela autentica, né? Se você escreve uma carta e você assina, você está autenticando aquilo que você escreveu, né? Aqui você está dando valor, né? Se você, por exemplo, chegar no banco com um cheque lá sem assinatura, o que vai acontecer? Se for descontar esse cheque? Me ajuda aí. O que acontece se você for lá no banco com um cheque sem assinar? Não vai valer nada, né, Ricardo? Não vale nada. Exatamente, Murivan. Então, assim, é a fé, ou a suposta fé daqueles que não receberam o selo do Espírito Santo, né? Então, esse selo também acontece junto com o batismo com o Espírito Santo, né? É bom destacar isso porque a gente sabe que existem alguns movimentos, como os pentecostais, que acreditam que a pessoa é batizada com o Espírito Santo depois, né? Primeiro ela crê, batizada em água, aí lá na frente ela vai receber essa segunda bênção, né? Eles chamam de segunda bênção, e a pessoa vai falar em línguas. E não é isso, né? Na verdade, a Bíblia diz que no momento em que você crê em Cristo, no exato momento, você recebe o selo do Espírito Santo. E esse selo, o versículo 14 conclui falando que ele vai atuar como um penhor, uma garantia, né? Essa palavra penhor é conhecida aqui na nossa cultura, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem uma dívida com um banco, por exemplo, ela vai penhorar uma casa, né? A casa, ela fica como garantia, né? Até hoje também, né? É bem comum hoje, o termo que se usa hoje é empréstimo com garantia de imóvel, né? Você tem uma casa, você vai lá no banco, você quer fazer um empréstimo e você coloca o seu imóvel como garantia. Se você não conseguir pagar, o banco vai tomar o seu imóvel, né? Ele é a garantia. E nesse caso aqui, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança final, né? E aí a gente volta a pensar naquela questão do já e do ainda não. Nós já fomos salvos, nós já fomos redimidos, nós já fomos reconciliados, mas ainda não. Por quê? Porque ainda não chegou a consumação, né? E essa consumação ela chega quando? Quando Jesus voltar, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando Jesus ele ressuscitar os mortos, que inclusive vem antes, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ela fala que primeiro os mortos, né, em Cristo vão ser ressuscitados, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados em nuvens, né? Então nessa época nós vamos ver o já, né? Nós vamos ver se concluiu ainda não. Nós já temos as bênçãos do reino, né? As várias bênçãos do reino aqui agora. Nós já podemos falar, né, da salvação como garantida, mas a gente ainda não viu essa salvação plenamente, né? Eu até estava lendo aqui um comentário, né? Ele fala o seguinte, né? Ele fala exatamente isso aqui, ó. Ele fala sobre nós fomos remidos pela fé em Cristo. Ele dá o Efésios 1,7 como referência. Aí ele fala, estamos sendo remidos à medida que o Espírito Santo opera em nossa vida e nos torna mais semelhantes a Cristo. Ele dá referência de Romanos 8, de 1 a 4. Parece contraditório, né? Nós fomos remidos, ou somos salvos, podemos dizer, né? E depois fala, estamos sendo remidos, ou estamos sendo salvos. E esse estamos sendo salvos é uma referência à santificação. É um processo agora, né, presente. E ele termina falando, seremos remidos quando Cristo voltar e nos tornarmos com ele. Ou seja, nós vamos ver a consumação, né? Nós já fomos salvos da culpa do pecado, né? O pecado não nos condena mais, porque nós cremos em Cristo, né? Mas nós estamos sendo salvos, porque o pecado ainda luta, ele milita, né, contra a nossa carne, né? Por assim dizer, a carne, né, a carne que representa uma inclinação pecaminosa, ela milita contra a vontade do Espírito. Então, nesse sentido, a gente está sendo salvo.
A gente está desenvolvendo o processo de santificação, dia após dia, né? Caminhando cada vez mais para a semelhança do Cristo. E seremos salvos, né? No sentido de que nós vamos viver totalmente livre desse inimigo, desse intruso, né? Que é o pecado, né? Que não deveria ter entrado no mundo, mas ele entrou. E aqui nós chegamos então ao fim, né? Chegamos ao fim desse trecho, né? Que nós lemos. Eu só queria ler uma ilustração que eu também li nesse livro, que eu achei muito interessante. Muita coisa interessante que eu li nesse livro, que é um comentário da Bíblia que eu tenho, né? Os irmãos já mostrei algumas vezes. Inclusive ele está aqui, ó, são 6 volumes. Né? Aqui está os históricos do Pentateuco, os poéticos, os proféticos. Aí o Novo Testamento é dividido em primeira parte, Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. Eu acho muito bom esse livro, porque ele é muito pedagógico, né? A linguagem dele é muito simples, né? Tem alguns que são mais teológicos, esse aqui é muito simples. E ele começa aqui contando uma ilustração interessante, né? Ele fala o seguinte, eu vou ler na íntegra aqui, nós já vamos concluir. Uma das tiras de história em quadrinhos mais engraçadas que já vi mostrava um advogado todo empolgado lendo o testamento de um cliente a um grupo de parentes gananciosos. A legenda dizia: eu, John Jones, mental e fisicamente apto, gastei tudo o que tinha. É interessante, né? Ele fala de um... É uma história, na verdade não é uma história verdadeira, né? É uma história em quadrinho que retrata um advogado de uma pessoa que tinha morrido e ali estava os parentes gananciosos, né, querendo saber qual parte que tinha ficado para cada um. E a leitura foi só essa, né? Eu, John Jones, mental e fisicamente apto, gastei tudo o que tinha. Aí a aplicação que ele faz é o seguinte: quando Jesus escreveu o seu testamento para a igreja, nos deu acesso às suas riquezas espirituais. Em vez de gastar tudo, Jesus Cristo pagou por tudo. Sua morte na cruz e sua ressurreição viabilizaram nossa salvação. Muito diferente, né, desse suposto cliente aqui do advogado, né, que morreu e o único testamento que ele deixou foi: olha, não ficou nada para vocês, eu gastei tudo. Jesus fez o contrário, né, ele pagou o preço, né, ele pagou o preço e o preço da sua morte nos viabilizou, né, a salvação. Então é algo grandioso e Efésios, né, fala muito sobre isso, sobre a salvação em Cristo Jesus, fala muito sobre a graça, e esse trecho que nós lemos hoje, ele destaca esse papel do Pai que nos escolhe, que nos predestina, que nos adota, do Filho que nos redimiu, né, nos libertou do pecado, nos remiu, nos perdoou dos pecados, né, e nele nós temos todas essas maravilhas que nós vimos, e o Espírito Santo, que é aquele, né, que nos santifica, acabou. Acabou no Meet, mas eu vou terminar por aqui também.